O programa Em Alta está de volta e a partir de agora você tem Alex Ruivo Entrevista. E a entrevistada de hoje é? Meu nome é Yara Bernardi. Tenho 60 anos, fiz agora 2 de junho. Sou do signo de Gêmeos. Minha profissão é professora. Em casa é Lalinha, pela minha mãe. Eu gosto de ler, eu gosto de viajar, eu gosto de passear, eu gosto dos animais, de gente. De gente lerda, gente que não quer trabalhar, gente que tem preguiça. Ser muito centralizadora, eu quero saber de tudo que está acontecendo em volta de mim, da campanha, de tudo. Defeito, é difícil a gente não olhar, mas as pessoas dizem que eu sou muito centralizadora. Agora, quando eu soube que estava doente. Eu converso com a professora, ex-deputada federal e pré-candidata ao município de Sorocaba, Yara Bernardi. Que bom receber você aqui. Boa noite, eu que agradeço o espaço aqui. Aqui no nosso estúdio do programa Em Alta, né? O que levou você a se tornar política, Yara? Eu atuava no movimento de professores, quando em 78, 79 começaram as primeiras greves. Eu comecei a fazer parte do Sindicato dos Professores, foi a minha primeira atuação política, a APOESP. A partir daí eu ingressei naquilo no que tinha em Sorocaba de movimento político, de combate à ditadura, Comitê Brasileiro pela Anistia, Seção Sorocaba. Inclusive aqui nós tínhamos uma família atingida pela ditadura militar, que era a família Vanuc Leme, que era um símbolo para o Brasil, uma morte de Alexandre Vanuc Leme pela ditadura militar em São Paulo. Fiz parte do Comitê pela Anistia, Seção Sorocaba. E depois, a partir dessa discussão toda da luta pela volta da democracia no Brasil, eu comecei a participar da formação do primeiro partido político de cima para baixo, Partido dos Trabalhadores. Sou a primeira filiada do PT em Sorocaba e na primeira eleição que o PT disputou, né, quando nós voltamos a ter eleições no Brasil em 82, eu fui eleita vereadora em Sorocaba pelo PT. Você foi a primeira mulher vereadora da cidade de Sorocaba? Eu e a vereadora Diva Prestes de Barros, as duas primeiras mulheres, ela médica e eu professora. Como é que foi isso para você? Olha, fazia parte de uma caminhada toda, como você mesmo disse. Como é que você começou? Então, eu comecei como professora, movimento de greve, sindicato, Comitê pela Anistia, formação do PT. E foi uma coisa natural, o PT participou das eleições, eu disputei e fui eleita. E a vereadora Diva também, as duas primeiras mulheres. A Câmara, inclusive, teve que se adaptar à nossa presença lá. Nós mudamos, nessa época, a Câmara mudou para onde é hoje a Fundec, ali na Rua Brigadeiro Tobias. Fizeram um toque feminino na Câmara? Sem dúvida, sem dúvida. Os vereadores não estavam acostumados a debater com mulher. Olha, eu vejo a Câmara de hoje, Alex, a Câmara de hoje é uma tranquilidade, porque naquela época... Você sofreu muito preconceito? Não era preconceito, inclusive, porque eu era preparada politicamente. Eu era, inclusive, mais preparada que muitos vereadores antigos, politicamente falando. Nós tínhamos meta, nós tínhamos objetivo, tínhamos um partido que existia, nos dava respaldo lá dentro, mas não havia democracia. A gente era expulso do plenário pelo discurso, pela fala, coisa que não acontece hoje, o vereador fala o que quer. Você acredita no PT com a mesma intensidade quando nasceu na década de 70, nos dias de hoje? Não houve uma mudança radical pós-gestão de Lula na presidência? Claro. O PT se perdeu um pouco, não? Não, o PT não se perdeu, o PT se firmou, inclusive porque mostrou. E eu tenho um raciocínio, a gente falava, nossa, o Brasil está indo num caminho terrível, que se nós não mudarmos de rumo, para onde vai? Inflação, desemprego, que é o que nós tínhamos na década de 90. O presidente Lula conseguiu mostrar que em 8 anos, eu pensava, será que conserta em 15, 20 anos, conserta esse país? Ele deu um novo rumo para o Brasil. O presidente Lula e as suas políticas, a sua vontade política, as decisões, cumprindo o programa que ele se comprometeu com a população, em 8 anos mudou a cara do Brasil. Hoje nós temos respeitabilidade internacional. O ex-prefeito de Campinas, Demétrio Villagra, foi cassado. Era gestor do PT. Em algumas prefeituras do Brasil, o PT não vai bem. Qual é a razão disso? Prefeitos não vão bem em todos os partidos, em todas as cidades do país. Muitos prefeitos não conseguem governar. No caso do Demétrio, acho que houve uma grande injustiça, porque ela era só vice-prefeito e não tinha poder de governabilidade. Mas nós temos exemplos assim
excelentes de governabilidade que o PT deu. Você já tentou algumas vezes se eleger prefeito de Sorocaba. Você tem um sonho de governar essa cidade? Sim, claro, eu tenho preparo para isso. Você disse, você foi deputada federal, eu fui vereadora há 14 anos. Vereador é aquele cargo político que está mais perto da população. Eu conheço essa cidade de ponta a ponta, o bairro que você apontar eu conheço e os seus problemas. Essa cidade aqui é linda, bonita, mas tem problemas assim enormes. E eu conheço isso. 8 anos de deputada federal, quando você conhece o Brasil como um todo, inclusive as discussões internacionais, que é isso que a gente faz na Câmara dos Deputados. Fui 3 anos representante do Ministério da Educação no Estado de São Paulo, percorri o Estado de São Paulo inteiro. Eu tenho preparo suficiente para governar essa cidade e dar um exemplo como o presidente Lula e a presidenta Dilma deram para o país, nós darmos em Sorocaba também um choque de gestão. Nas áreas mais problemáticas que essa cidade tem, que é a saúde pública. Acabou, a saúde pública em Sorocaba acabou, a gente só ouve tragédia. Nós vivemos então um mundo de fantasia na saúde de Sorocaba? Olha, em várias áreas da administração de Sorocaba é fantasia. A gente vê factoides, mas a realidade é dura para a população, para quem usa a rede básica de saúde, para quem precisa da Santa Casa, para quem precisa do conjunto hospitalar. E como é que o prefeito tem 80% de aprovação? Aprovação em cima do que então? Pela simpatia, pela questão pessoal. Agora, a administração é um desastre. No meu entendimento, transporte coletivo, que as pessoas dizem, nós tivemos uma concorrência recentemente em Sorocaba e o transporte público piorou sensivelmente. E isso faz piorar o trânsito, inclusive, em Sorocaba, porque as pessoas não usam o coletivo, só usam o individual para se salvar de um transporte coletivo ineficiente, ruim e caro, um dos mais caros do Brasil. Eu vejo que a administração hoje tem problemas seríssimos que não aparecem, inclusive, porque só se cria factoides. Olha a bicicleta, olha o caminhãozinho que vai recolher óleo, mas eu quero ver política geral para toda a população acontecendo. Tem muita coisa boa acontecendo? Tem, mas tem que ter choque de gestão naquilo que a população mais precisa. Digo eu, você, qualquer um que tenha um convênio particular de saúde, se sofrer um acidente, vai para o conjunto hospitalar ou para a Santa Casa. E as duas situações ali de atendimento são caóticas hoje. Não se salva nem quem tem convênio de saúde. A senhora luta muito contra a questão da homofobia no país, tanto na questão, no âmbito municipal, como no federal. Você teve algum tipo de situação vivida na família para que fosse motivo de pegar essa causa com todas as forças do mundo? Olha, desde meus anos de vereadora, minha atuação no sindicato, eu sempre trabalhei pela área dos direitos humanos. Eu sou contra qualquer tipo de preconceito, contra mulheres, homens, homossexuais, crianças, velhos, racismo, tudo isso eu atuei como vereadora e na Câmara Federal também. Houve assim uma coincidência, quando eu assumi em 99 como deputada federal, eu assumi também coincidentemente o gabinete da então deputada Marta Suplicy. E os funcionários que ela tinha ficaram comigo. E as causas do gabinete continuou sendo uma referência para determinados temas. E eu tinha essa sensibilidade, como tenho hoje, para a questão dos direitos humanos, eu dei continuidade ao trabalho que ela fazia. E numa discussão de 4, 5 anos no Congresso Nacional, conseguimos elaborar um texto que foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, por todos os partidos por unanimidade, que criminaliza a homofobia, quem discrimina os homossexuais, das formas mais terríveis que nós temos no Brasil, por morte, agressão e outras formas de discriminação. Esta lei passou, volto a repetir, por unanimidade na Câmara e emperrou no Congresso Nacional, pelas forças conservadoras e principalmente forças religiosas. É uma lei que existe em todo o mundo e ela deverá ser aprovada, eu tenho certeza, em breve, no Brasil também. Dos pré-candidatos à Prefeitura de Sorocaba, Panunzio, Renato Amari e Raul Marcelo, qual seria mais desafiador para você enfrentar se tiver um segundo turno? Agora o cenário está mais definido, porque antes nós tínhamos todo tipo de candidatos, está se definindo. Eu acho que 3 partidos vão disputar de fato as eleições em Sorocaba, é o PT, o PSDB e o PMDB. E é com esses 3 que eu vou disputar, esses 2 partidos, para chegar ao segundo turno. Trazendo aqui as nossas propostas, o que a gente pode fazer para mudar Sorocaba, dar o exemplo de como se mudou o Brasil em 8 anos. Temos uma presidenta da República que também é uma das mulheres mais reconhecidas e poderosas do mundo. Nós queremos trazer esse tipo de governo para Sorocaba. Você conseguiria algum benefício do governo federal? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou a candidata da presidenta, sou a candidata do governo federal.
E nós teríamos parcerias assim que mudariam a cara de Sorocaba. Nesses problemas que eu disse, inclusive, que são mais dramáticos para a população na área da saúde. O programa de saúde da família, que sempre se disse que ia ser implantado e nunca foi, só se prometeu em campanha. Uma gestão no transporte coletivo e no trânsito. Nós queremos programas ambientais, nós queremos questões que estão acontecendo em nível do Brasil que não vem para Sorocaba. Eu digo, Alex, um problema seríssimo para as mulheres trabalhadoras. O Brasil gerou mais de 10 milhões de empregos, as mulheres trabalhadoras não podem trabalhar em Sorocaba porque não tem a política pública da creche para cuidar dos seus filhos, que é um direito da criança. Então essas são questões que a gente implanta aqui com a maior facilidade, com as parcerias e recursos federais. Quem seria o candidato, então, para o segundo turno? Se você gostaria de enfrentar, o que seria o maior desafio? Isso eu não discuto, eu só discuto que eu estarei no segundo turno, para disputar as eleições de Sorocaba. Esse é um pouco do lado político, não tem jeito, né, Yara? Tem que saber sair. Você recentemente, você disse agora na entrevista, seu último choro foi uma cirurgia que você fez, foi a retirada de um tumor da mama. Como é que foi para você isso? Eu queria até colocar essa questão assim, se eu puder colaborar com outras mulheres. Outro dia eu recebi no Face uma mensagem de uma moça muito preocupada com relação à saúde em Sorocaba, que ela fez um exame, identificou um nódulo no seio e levou 1 ano para ter o diagnóstico. Se eu tivesse levado isso, seria um problema seríssimo. Eu faço check-up todos os anos. Eu me acostumei, quando era deputada federal, 8 anos, a Câmara incentivava que os deputados fizessem check-up, para não ter um piripaque lá no plenário, inclusive. Porque os deputados se cuidavam muito pouco, principalmente os homens. Então, me acostumei a fazer check-up todos os anos, evidentemente também mamografia. E eu fiz isso, faz mais de 10 anos que eu faço. E este ano, entrando em campanha agora, eu falei, vou fazer um check-up mais cedo, inclusive. Fiz o check-up, a mamografia detectou um nódulo pequeno, maligno, 1 centímetro no seio direito. Já fiz a retirada, fiz a operação, é claro que é um choque. Tá tudo bem agora? Sempre me cuidei, eu sempre tive uma excelente alimentação, mas apareceu, né? Então eu estou me cuidando, já fiz a operação, faz 1 semana agora. Recente? Que eu retirei, recente, foi quarta-feira passada. E estou aqui me recuperando bem, não sei que tipo de tratamento ainda vou fazer, se é o mais drástico, quimioterapia ou radioterapia, ou não. Tratamento por hormônios, que é uma possibilidade também. Isso está sendo definido agora pelo meu médico, Dr. Alexandre. E eu quero dar um exemplo para todas as mulheres, elas têm que ter direito, acesso à saúde, fazer mamografia, porque é um problema que atinge muitas mulheres hoje, infelizmente. Você acha que está com saúde e de repente do nada aparece, né? Exato. É ingrato. Não tenho nada, não sinto tipo nada, não tenho não senti absolutamente nada, energia como sempre, sempre tive. Queria te dar uma bianquinha de presente. Opa! Né? Você já conhece a revista, né? Conheço, gosto, leio. Compro algumas coisas que são referências que aparecem na revista. Gostei do teu brochinho aí, viu? É um broche de mãe. É, né? A abelhinha. Gracinha, viu? Símbolo do trabalho. E para você que quer receber a bianquinha também é muito fácil, entre no site da revista e cadastre-se e faça a sua assinatura e receba a revista de variedades mais importante da cidade de Sorocaba e da região. Queria te agradecer mais uma vez, desejar para você uma ótima campanha, uma boa recuperação. Diz que toda dor ela vem como sinal de crescimento na vida da gente. Então eu espero que isso também faça crescer ainda mais, né? Eu tenho certeza. Tenho fé em Deus. Queria agradecer aqui, inclusive, ocupar o espaço do programa para agradecer tantas manifestações de solidariedade que eu recebi. Pessoas que enviam mensagens, telefonam, que fazem orações. Isso é muito legal para a gente, sabe? Se sente fortalecido. Esses olhos claros vêm da onde? Qual descendência? Minha família é de italianos. Italianos? Eu entrevistei a ex-vereadora por 14 anos, ex-deputada federal, representante do MEC no estado de São Paulo. Isso até pode ser ex, mas professora vai ser sempre, né? Sim. E a pré-candidata à Prefeitura de Sorocaba, Yara Bernardi. Muito obrigado, sucesso, e o programa em alta volta na semana que vem com muito mais para vocês. Até lá. Obrigado, Yara.